gente, novamente aqui no Consciência Viva. Hoje nós vamos conversar com a arquiteta Ana Paula Lapoli Isenzi e quero começar nosso programa com essa reflexão. Cola aí. Quando pensamos em arquitetura, é comum imaginar tijolos, concreto, plantas e projetos. Mas na vida da Ana vai muito além disso. Ela colhe histórias, realiza sonhos, transforma espaços em lares e dá vida a lugares onde famílias constroem memórias. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Jana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando disso que é a minha vida há 26 anos, né? Há 26 anos atrás eu me formava, uma menina, e nem imaginava o que essa jornada faria comigo e como eu chegaria até aqui. Que lindo! A história da Ana, gente. Fiquem ligadinhos que a gente hoje vai rir, vai chorar, vai ter um babado aí, porque a história dela realmente é uma história acolhedora, de muita inspiração, para que a gente possa refletir um pouco sobre a nossa vida, refletir um pouco sobre as nossas escolhas e também sobre a nossa profissão, que é o que a gente vai falar hoje. Como nasceu o sonho da arquitetura? Em algum momento você imaginou que essa profissão seria também um caminho de transformação humana? Não, de verdade não. Foi tudo acontecendo de forma muito espontânea, muito orgânica. Eu não tinha o sonho de, como crianças, às vezes, eu quero ser médica, eu quero ser... Tanto que eu tentei 2 vestibulares de medicina, passei num deles, não fui chamada, mas fiquei entre os colocados. Mas a arquitetura, ela surgiu realmente de uma forma muito inusitada, quando eu busquei cursos que tivessem matemática. Uhum. Essa foi a minha escolha, assim. Eu terminei o ensino médio, que hoje é ensino médio, era 2º grau, né? Uhum. A gente tem uma idade que chamava de 2º grau. E pensei, agora eu vou fazer o quê? E aí fui procurar cursos que tivessem matemática ou alguma coisa das ciências humanas. Então eu fiz como primeira opção arquitetura, como segunda opção engenharia civil e como terceira opção farmacologia. Olha só, para farmácia, que era química, meu pai era químico, então essa coisa de ficar dentro do cálculo, né? E aí, quando houve o vestibular, ia ter uma prova de proficiência, que é uma prova de se você sabe desenhar. Pensei, reprovei, eu era péssima em desenho, mas eu queria fazer alguma coisa com matemática. E engenharia civil só tinha de tarde, e eu nunca gostei de estudar à tarde. A arquitetura era de manhã. Esse foi o critério para a escolha da arquitetura. Mas esse é o critério que eu achava que era, né? Mas todo o plano já estava formado, era para ser arquitetura. Mas a gente fica aqui achando justificativas e, né? Aconteceu por causa disso. Não, aconteceu porque era para acontecer, era para Ana ser arquiteta, era para Ana ser essa pessoa que ela foi se tornando ao longo do tempo, né? Que legal. A gente se depara com escolhas. E a gente é novinha, né? Também com 18 anos. Exatamente. Né? Se formar com 20 e poucos anos, a gente ainda não tem uma maturidade. E por isso que muitas pessoas fazem vários cursos, né? Até se encontrar. E tá tudo bem, né? Você, na nossa conversa, Ana, diz que muitas vezes as escolhas que fizemos nos conduzem ao propósito, mesmo sem percebermos. Quando você olha para trás, lá naquela época, o que você entende dessa jornada? É exatamente isso que a gente falou, né? Eu sempre tive a preocupação, mesmo sem perceber, de como as minhas ações impactam nos outros. Isso sempre, desde pequena, me preocupando se o que eu ia falar ia magoar o outro, se a brincadeira que a gente ia fazer, todo mundo ia ficar feliz, se o presente que eu ia dar para uma amiga, a outra também não ia querer receber. Então, eu sempre tive a preocupação com o próximo. Uhum. Mesmo antes de conhecer
as escrituras, mesmo antes de estar tão próxima da palavra, eu sempre tive isso como uma premissa da vida, assim. Eu acho que a gente vem para esse mundo, a gente precisa interagir, a gente está sempre interagindo. A gente é um ser social, né? Então, o quanto as nossas ações impactam. Eu tive uma frase que eu criei numa das palestras que eu proferi, que falava assim: quando a gente perceber que tudo o que a gente faz impacta no outro, a gente vai estar construindo um mundo melhor. Mais ou menos assim. Tem uma frase bem certinha, mas ela fala sobre isso. Sim. Porque tudo que a gente faz, o jeito como eu atravesso a rua, se eu dou um bom dia, se eu falo com a pessoa do caixa do supermercado, como eu respondo o meu cliente quando ele está bravo com alguma solução que não foi como ele gostaria. Então, tudo é como a gente reage. Não é sobre o que o outro faz, é sobre como eu reajo ao que o outro faz. Isso. E mesmo antes de conhecer isso, eu sempre agi dessa forma, sabe? Sempre foi assim. Veio de instinto. Sempre. Nasceu comigo. Nasceu com você. Comigo. E aí você leva a espiritualidade para dentro da profissão. Como isso acontece na prática? Muito além das palavras, né? Dentro da arquitetura, como que você coloca para o nosso público a espiritualidade, como até a gente conversou um pouquinho antes, que espiritualidade não está só na igreja, ela não está só nos lugares onde você acha que tem Jesus, que tem Deus. Ela está no nosso cotidiano, nas pequenas e simples ações, né? Exatamente. Eu falei para ti na conversa, né? Ao longo do tempo e dessa minha jornada de evolução, de autoconhecimento, que ela começou de verdade numa crise de ansiedade que eu tive. Eu tive uma crise de ansiedade, eu olhei pro lado assim, o que eu faço agora? Eu peguei a minha bolsa, fui pro médico e disse, eu tô passando mal. Foi assim. Isso foi 2019, 2020, bem pandemia ali, aquela coisa que todo mundo sofreu alguma coisa, né? Todo mundo ficou meio fora de si. E aí ali eu comecei a procurar me conhecer melhor, buscar aonde eu acharia o meu lugar, né? Porque eu acho que essa é a busca, né? A gente vive buscando onde que a gente se encaixa, né? Onde que é o nosso lugar de conforto, assim, e não de zona de conforto, mas de se sentir pertencente. E aí eu comecei a essa busca pela espiritualidade, por terapias, por conhecer. E eu entendi que a gente precisa estar conectado o tempo inteiro. E a partir daí eu entendi também que a gente é o templo. Sim. Que o templo não é uma igreja, que o templo não é uma sinagoga, que o templo não é, sabe, não é aquela construção. Aquela construção, ela serve para que as pessoas estejam em comunhão, e onde existem mais de um, ali Jesus vai estar. Eu acredito em Jesus, eu acredito numa força universal, eu acredito em energia, sabe? E aí eu comecei a entender que o templo sou eu. Então, se o templo sou eu e cada um de nós é um templo, tudo precisa acontecer aqui, né? Eu preciso acordar de manhã e ser grata porque eu abri meus olhos. Porque muita gente não abriu os olhos hoje de manhã. E aí, com isso, eu já recebi tanto. Então, eu tenho que dar muito. E dar muito não é ser bobo, não é deixar os outros te fazer de bobo. É dar realmente aquilo que você pode. É se encher primeiro, porque o mandamento fala que ame ao próximo como a si mesmo. E se eu estiver vazia, eu não tenho nada para dar. Então eu preciso me encher primeiro, me encher de amor, me encher de compaixão, né? Me encher de tranquilidade, de paz, de temperança, de tantos sentimentos bons, para que ao longo do dia, em todas as atividades que eu for desempenhar, eu consiga transbordar disso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu tô esbravejando, se eu tô brigando, meu coração não tá cheio de coisas boas. Sim. E eu preciso tratar meu coração, não é o outro que precisa tratar meu coração, sou eu. Eu preciso me alimentar de coisas boas, de pensamentos bons, de frases boas, de músicas boas, de informação boa. Então,
é sobre isso, sabe? Isso. E aí, quase que fica no automático. Uhum. Quando meu cliente me liga, poxa, Ana, isso não deu certo. Poxa, Ana, tem que pagar mais essa taxa na prefeitura. Meu, o projeto ainda não foi aprovado. Eu volto para ele, quando eu tô cheia de coisas boas, eu consigo dizer, poxa, fulano, mas assim, ó, entenda, tem as leis, infelizmente a gente precisa respeitá-las. Eu tô aqui no escritório, a gente na nossa empresa tá fazendo o nosso melhor, acredite. E isso vem se comprovando muito, porque, por exemplo, eu tive um cliente e ele vai saber, se ele um dia ele escutar esse vídeo, ele vai saber que é ele. A gente começou o projeto e a gente tá no 4º projeto com ele. Então, assim, a coisa já foi, né, já foi se desenvolvendo por si só. E ele era muito chateado com tudo, assim. É muita burocracia, isso aqui tem que fazer, isso aqui tem que assinar. E eu dizia, calma, vamos com calma. Tô ligando lá para o analista da prefeitura agora e vou resolver. Eu não sei como é que tu tens tanta calma, Ana. Eu não sei como é que tu tem. E aí, esses dias a gente teve uma reunião e ele olhou para mim e ele disse assim, deixa eu brigar. Quando eu estiver brabo, deixa eu brigar. Mas eu vou fazer tudo o que tu manda. Ele disse, eu já entendi. E essa tua calma, essa tua paz, essa tua tranquilidade faz com que a gente aceite tudo que tu fala que tem que fazer. Eu falei, mas é assim. É o certo. Sabe? É isso. Então a gente já vai percebendo, sem falar pra ele, fulano, você tem que ser mais calmo. Ele já, só com o meu agir, com o meu temperamento, né? Com o meu comportamento, com a minha postura, com as palavras que eu levo para ele explicando, ele já conseguiu entender e ele mudou. Sabe? Eu não precisei dizer, tu tens que ser assim, tu tens que fazer isso, tu não pode. Não, eu não fiz nada disso, eu fui só... E ele diz, Jana, eu quero na outra vida nascer como tu, assim, com essa paciência, porque é impressionante como tu és paciente. Eu falei, não, é que é assim mesmo. E a gente vai treinando isso. Né? Diário. É uma construção. É uma construção diária. Porque todos os dias vem novos desafios. Sim. E se tu fizer essa entrevista comigo amanhã, a gente vai falar de outras coisas. Eu vou estar de outra forma. Isso. Porque a água do rio, ela passa uma vez só. E vai passando. E ela vai passando e a gente vai se acumulando de bagagem, vai se acumulando de experiência. E a gente precisa saber aproveitar tudo isso, né? Aprender com as coisas boas, aprender com as coisas ruins. Porque eu vou falar muito ao longo da nossa entrevista, porque hoje eu estou muito perto da palavra, estou muito perto de Deus. Você comenta, Ana, que costuma perguntar o que Jesus faria diante dessa situação. Como esse exercício mudou sua forma de tomar decisões? Gente, isso é muito forte. Porque a gente, depois que a gente começa a entender um pouco, e a gente tem a facilidade de reclamar muito de tudo, de achar que tá dando tudo errado, de achar que não tem solução. E aí quando tu olha para a história de Jesus, independente de acreditar ou não, né? Eu vou dizer para vocês, aquela história que eu acho que deve ter muita coisa que a gente não sabe, né? Que tá, né, nas entrelinhas, mas aquilo que a gente sabe mostra pra gente que ele passou por muita coisa. E ele agiu sempre de uma forma muito amorosa. Então eu comecei a exercitar isso. Se eu pudesse ter Jesus aqui do meu lado e perguntar cada coisa que eu vou fazer para ele, amigo, porque ele é meu amigo, né? Sim. Amigo, o que tu acha de eu fazer isso? E ele tá, né? Porque se a gente acredita que ele está, ele está. Isso mudou muito. E coisas básicas assim do dia a dia. De às vezes tu ficar chateado em casa com alguma coisa que aconteceu e aí aquilo faz uma briga, aquela briga se torna uma outra briga e aquilo avoluma de um jeito. E no entanto era só não ter começado, né? E não é sobre, de novo, não é sobre a gente simplesmente não se preocupar com nada e deixar a vida me levar, não é sobre isso. Mas é sobre o que tem valor e o que tem preço e o que vale a pena, as batalhas que vale a pena a gente travar. O equilíbrio, né?
Às vezes você tem que puxar a orelha mesmo. Às vezes você tem que deixar passar porque hoje a pessoa tá nervosa. Isso. É compreender e sentindo, né? Exatamente. Eu acho que se Jesus estivesse do meu lado, eu nunca parei pra pensar. É bem profundo isso. E sabe o que me vem sempre? Me vem a passagem da mulher que eles queriam apedrejar, né? E tem um louvor que fala muito forte sobre isso, que assim, ele ficou lá escrevendo na areia e dizendo: gente, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele levantou a cabeça, não tinha ninguém para tirar pedra na mulher. E é o que a gente faz o dia todo dia, é ficar atirando pedra. Isso. Né? Ai, porque o fulano furou minha frente no trânsito. Ai, porque se ele não tivesse feito isso não tinha acontecido comigo. E a gente gasta tanto tempo da nossa vida com isso, que a gente poderia estar curtindo, poderia estar, né, exercitando isso. Isso mesmo. Olha só, voltando um pouquinho para a arquitetura, a gente tem um pensamento aqui bem profundo também. Hoje, em um mercado bem competitivo, por que você, Ana, acredita que ética é um dos maiores diferenciais de um profissional? Eu acho que é mesmo. Eu acredito de verdade nisso. E a minha história fala disso, né? Eu me formei no ano 2000, início do ano 2000. E assim como assim como a arquitetura, em todas as áreas, a gente tem possibilidade de fazer coisa errada. E eu sempre falo, pecadinho, pecadão. Não tem. Errado é errado, né? Errado é não devolver o troco que te deram errado. Errado é roubar. Errado é desviar. Errado é corromper. Errado é sonegar. E, gente, sou pecadora, já cometi também, né? Mas, quando se fala em ética, é algo que para mim é inegociável. Não tem. E eu já passei por situações na minha vida que eu poderia ter feito uso de vantagens e não os fiz, de forma nenhuma. E até eu comentei com a Jana na nossa conversa, esses tempos eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa perguntou para mim, né, por quanto, né, tu se corromperia? Aí eu falei assim, cara, nunca pensei nisso, porque para mim não é uma situação que pode acontecer, não é uma hipótese. Mas eu pensei pelo que eu me corromperia, né? Talvez pela vida de um filho. Eu não posso dizer hoje que eu nunca faria nada de errado. Mas se a gente vê um filho, às vezes, passando por uma situação difícil, pode ser. Não aconteceu ainda, graças a Deus. Mas aí ele começou a falar, Ana, por 100 mil? Não, 100 mil é muito pouco. Por 500 mil? Não, 500 mil também. 500 mil eu faço com o meu trabalho ao longo de anos, né? 1 milhão. Falei, não. Ele assim, nossa, eu tenho inveja de ti. Eu falei, não, gente. Né? Se fosse pra ser, teria que ser assim, pra eu conseguir, além de arrumar a minha vida, arrumar a vida de muita gente. E hoje em dia, então, mas é algo que é inegociável. Eu fiz essa brincadeira porque realmente não tem preço. A ética é algo que ela caminha comigo, não só na minha profissão, né? No meu dia a dia. Então, coisas simples, como eu falei, assim, às vezes um troco que uma pessoa te dá errado. Esses dias aconteceu uma coisa bem interessante. A minha filha estava no clube, ela joga no clube, e ela levou o cartão dela de débito. Ela tem um cartãozinho de débito já e ela queria fazer um lanche. E ela foi lá, pegou o lanche, supostamente pagou com o cartão dela e veio para casa. E eu fui olhar no extrato e não tinha saído o débito no cartão. Eu falei, filha, como é que você pagou? Eu entreguei o cartão pro moço, ele passou e me deu o pastel. E aí eu falei, não, filha, não tá pago, porque não tá no extrato. Fui lá na lanchonete, depois, ela falou, mãe, o que tu vai fazer? Eu falei, vou ver se o cara recebeu. R$8, eu acho que era. E daí moço, olha só, terça-feira minha filha esteve aqui, ela, eu lembro dela e tal, então dá uma olhadinha no teu extrato da tua máquina, se passou, porque pra mim não caiu. Ele foi olhar, não tinha entrado, ele disse assim, que tava com muita gente aqui na hora, eu só encostei o cartão ali, botei o R$8 e eu não vi que não tinha dado certo. Eu falei, então, mas agora tu passa e paga. E a Maria tava do meu lado, né? Então assim, é sobre isso. Ana, R$8 não vai fazer diferença pra ele. Certeza que não vai. Mas é sobre mim, não é sobre ele. Exato.
entende? Sim. Então, e assim, já fiz meu filho voltar pra escola com um carrinho desse tamaninho Pra devolver. Quem Uhum. nunca? Quem nunca? Mãe, eu achei na escola. Cara, achou na escola, é da escola. Não é de ninguém, é da escola. Voltei, mãe, tu vai fazer eu entrar? Vou fazer tu entrar. Vou passar vergonha. Vai aprender. Passar vergonha. Vai passar vergonha. Sabe? Porque é sobre isso. Sim. Sabe? E é no pequeno, porque quando tu faz no pouco, no muito vai ser mais fácil de tu fazer. Sim, Né? É bem assim. Você acredita que servir bem um cliente, uma pessoa, também é uma forma de viver a espiritualidade? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Primeiro pela relação que a gente está fazendo naquele momento. Como tu falou no começo, né? A reflexão foi muito bem colocada. Não são tijolos, né? São. Mas não são. Ele é um sonho. Às vezes é o dinheiro de uma vida guardado para poder fazer aquela casa. Às vezes é uma casa de 60 metros quadrados, mas que é tudo que ele tinha na vida era aquilo ali. Às vezes é a herança de um terreno, de uma família que batalhou muito e que ele ganhou como herança um terreno. Né? A gente não sabe o que está por trás de verdade daquela história. Sim. Então, o servir nesse caso é fazer o melhor que eu puder fazer, com as ferramentas que eu tiver, atendendo aquele anseio dele e dentro das possibilidades dele. Porque a minha profissão, ela é bem ingrata sob alguns aspectos, assim. As pessoas falam do arquiteto, né? Falam com glamour, falam com o arquiteto é caro, eu vou gastar muito dinheiro. E realmente, quando tu pega um profissional para fazer um projeto, existe um investimento. E ele é diretamente proporcional àquilo que tu vai ter de retorno, porque a gente estudou, a gente tem experiência, né? São 5 anos de faculdade, mais 26 anos de profissão. Então, mas desde o começo, quando a minha carreira começou, nunca foi o alto padrão, nunca foi a arquitetura de luxo. Sempre foi a preocupação com o servir mesmo, com o fazer a diferença na vida daquela pessoa. Né? Eu vinha pra cá antes, estava conversando com uma cliente, e ela falou assim, e dá pra gente fazer aquela parede com 1 metro? Eu falei, tudo dá, tudo é possível, né? Mas vamos ver qual é o objetivo para ver se o resultado melhor que a gente tem é 1 metro ou eventualmente é 1,10 m ou eventualmente é 90 centímetros. Então, essa preocupação assim de estudar muito bem o que a pessoa precisa e não colocar a minha vontade dentro do projeto. Eu sirvo nesse processo para dizer o que funciona, o que não funciona, o que é harmônico, o que não é harmônico, o que é seguro, porque daí a gente tem que pensar em pilares, vigas, né? O que é econômico, porque eu também tenho que fazer, não sair, né, sem pensar na economia, sem pensar no financeiro, porque mesmo um cliente de alto padrão, ele não precisa desperdiçar. O de baixo padrão, menos ainda, porque ele não tem para desperdiçar. Então, esses dias um cliente falou para mim assim, Ana, eu tô preocupado, porque a gente que tem um pouquinho de dinheiro tá se preocupando, mas o que não tem dinheiro não tá mais se preocupando, porque ele não tem como fazer nada. Eu fiquei assim, meu, que situação que a gente tá, né? Mas a gente precisa se preocupar em todos os aspectos, né? Eu tenho um e-mail, que até o meu e-mail é Arquiteta Social, o nome do meu e-mail. Porque eu acho que precisa ter um cunho social, um cunho de preocupação. E todos os arquitetos têm, porque eles pensam como vai ser o melhor quarto para aquela família, como vai ser a melhor sala. Todos nós aprendemos isso na academia, que é o nosso propósito, proporcionar o máximo de boas experiências dentro daquele espaço. Mas eu confesso que eu sempre... Eu vou um pouquinho além disso, sabe? E muitos dos meus amigos também são do mesmo tipo que eu, de se preocupar realmente. E aí o servir, ele vem no entendimento maior depois dessa minha evolução também. Porque antes eu achava que era algo racional. E hoje eu entendo que é algo espiritual mesmo. Que a gente tem uma missão, que a gente tem um propósito e que isso precisa estar nas 24 horas do nosso dia. Sim, verdade. Agora vamos voltar um pouquinho porque a gente quer saber mais da história da Ana.
Em 2005, você iniciou um trabalho voluntário na arquitetura. Como surgiu essa oportunidade e o que ela transformou você? Agora que você falou um pouquinho sobre ação social e sentir, né? Não só fazer de qualquer jeito, né? Então, como foi essa tua mudança quando você teve essa oportunidade? Então, só essa pergunta daria um programa. Sério. Porque começou assim, a arquitetura ela não tem muito voluntariado. É uma área que ela não... Na saúde tu vê que tem muito voluntariado, na assistência social tem muito voluntariado, mas na arquitetura não tem. Na educação tem, porque, por exemplo, tem creche, tem, né? Mas a arquitetura em si, ela não tem muito voluntariado, porque não é comum, né? E aí eu vinha... Uns 3 anos antes, eu vinha procurando algo para fazer. Eu procurei aqueles doutores sorriso para ir no hospital, para conversar com as crianças. Eu procurei várias coisas que eu pudesse fazer, independente de ser na minha área ou não. Não achei. Um deles eu fui recusada, inclusive. Me disseram que eu não tinha perfil. Eu disse, meu chapéu, agora eu não sirvo nem para ser voluntária. Mas tudo certo. E aí, em 2005, uma amiga minha, arquiteta, estava montando um grupo para fazer uma reforma numa escola em Blumenau, numa creche. E é um projeto que é uma franquia social nacional, que chama Projeto Casa da Criança, e precisa juntar profissionais da área para fazer uma reforma de uma creche só com doação. Esse, assim, resumindo muito, assim, é isso. E aí ela me chamou, ela disse, Ana, nós estamos precisando de uma arquiteta no grupo. E eu pensei em ti. E aí eu fui para uma reunião. E eu saí dessa reunião com a incumbência de, na semana seguinte, viajar para Recife. Nunca tinha viajado de avião. Viajar para Recife, 30 anos. Para fazer a capacitação. E existia como se fosse um curso para a gente aprender como fazer na nossa cidade. Porque em Recife, eu sempre falo assim... Existem pessoas com necessidades financeiras no Brasil inteiro. Mas o pobre de Recife é muito mais pobre que o nosso pobre. O pobre do Nordeste. Porque a gente vai para lá, a gente vê casa de lata, casa de papelão. Nossa. Então, eles estão acostumados a fazer um assistencialismo que a gente aqui não está acostumado. Porque os nossos empresários encampam as coisas. A gente pode ver, a gente tem adote um quarto no hospital, a Renal Vida, sabe? Não estou aqui fazendo propaganda, mas a gente se mexe para resolver nossos problemas. A gente não espera do governo, a gente não espera de ninguém, a gente faz. O Sul é muito aguerrido nesse sentido, né? E aí esse projeto veio para Blumenau, eu tive essa oportunidade, e aí eu cheguei em casa... Eu estava desempregada nessa época. Desempregada no sentido assim, eu não estava na CLT. Como arquiteta, a gente nunca está desempregado porque pode surgir um trabalho a qualquer momento. Mas eu estava sem um trabalho fixo. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido assim, olha só, eu vou ser voluntária num projeto. Daí ele assim, Ana, tu não tá precisando de voluntariado. Tu tá precisando de um trabalho? Tipo, que dê grana. Eu falei, então, eu não sei, mas é que alguma coisa me diz que eu preciso ser voluntária. E eu vou, semana que vem, eu vou viajar para Recife. Eu vou ficar 1 semana lá num treinamento. A gente tinha 2 filhos pequenos. Eu larguei ele tudo. Isso é uma outra história, porque deu um bololô no meu casamento e tudo naquela época, mas a gente continuou firme. E aí eu fui, fiz esse treinamento. Nesse treinamento, ele ensinava como fazer a obra do começo ao fim, como obter dinheiro, como tudo. E uma das coisas que tinha que ter era um arquiteto ou um engenheiro responsável pela obra. E esse arquiteto ou engenheiro responsável, ele receberia uma remuneração. Isso mesmo. Foi você. Aí, eu voltei e eu era para ser voluntária como os outros colegas. 2 semanas depois, eu acho, do treinamento, os colegas me chamaram. Ana, a gente quer que tu seja responsável da obra. Eu falei, ué? Como assim? E aí ele disse, não, a gente vai organizar como que vai ser para receber o valor e você vai ganhar um salário para tocar a obra. E aí eu pensei assim, mas era voluntário, eu estava desempregada, né? Meu marido falou que não devia e agora
eu tô empregada. Surgiu a oportunidade. E aí, Jana, eu cheguei em casa, eu me ajoelhei. Eu chorava tanto. Eu acho que nem eles sabem disso. Agora vão saber. Vão saber agora. E eu chorava tanto, não por nada, assim, mas por tudo, sabe? Porque era algo tão grande que eu resolvi primeiro me voluntariar. E eu não sabia que ia ter um emprego. Eu não sabia que ia ter uma remuneração. De verdade, porque eu não conhecia nem o projeto. Não conhecia nada. Claro que não foi 1000 maravilhas, porque o dinheiro acabou no 6º mês. E aí eu ia trabalhar 4 meses de graça, porque a obra era para 10 meses. Daí eles me chamaram em dezembro. Em dezembro eu não teria salário mais. Acabou o dinheiro da obra, eu ia continuar tocando. Daí eles me chamaram, 2 das pessoas que tocavam me chamaram e disseram assim: ninguém merece passar o Natal sem dinheiro. Uau! E aí 2 empresários que eram parceiros nesse projeto se cotizaram e pagaram o meu salário de dezembro. Em janeiro, eu não recebi mais nada. Mas assim, é tanta coisa envolvida nisso, sabe? Sim. É a empatia, sabe? É entender que eu me doei, assim, naquela obra, horrores. Eu não sei se eu posso falar o nome do lugar. Eu acho que pode, não é propaganda, né? Pode. É a ONG São Roque, a unidade da Rua São João. A gente aumentou em 400 metros quadrados, ela tinha, para 1.200 metros quadrados. Que lindo. Sem um tostão. Só com doação, só com dinheiro, só com empresários que até hoje são meus amigos. Que e legal. que quando me olham assim, tu veio pedir alguma coisa de novo? Eu falei, vim pedir. Porque eu fiquei famosa por pedir, né? Eu juntei Sinduscom, eu juntei as empresas, eu juntei as construtoras, os arquitetos. E eu não, essa equipe, né? Mas falo por mim porque eu acabei coordenando. E aí, em 2006, a obra foi entregue. E em 2006, o pessoal desta franquia me chamou para tocar a obra de Florianópolis. Aí eu tive mais 3 meses de salário. E aí, uma pessoa da prefeitura me conheceu nesse trabalho e me chamou para ser arquiteta da assistência social, onde eu fiquei por 4 anos. Que e aí eu era chamada de arquitente social naquela época, porque por isso que eu digo assim, a coisa foi se construindo de forma tão orgânica, não foi buscado, sabe? E toda a experiência que eu tenho hoje em olhar para um cliente como alguém e não como um número, certamente vem assim de toda essa caminhada. Sim, e eu acho bem interessante, né? A gente escutando a Ana falar, me veio na mente assim, como o servir sem receber nada em troca, ele toca o coração de Deus, né? Porque de verdade, Deus sabe quem faz com intenção, quem faz por vontade, coração e dedicação e vontade de ajudar. Então, por que vem as coisas em troca? E como ela mesmo falou, né? Acontece orgânico, né? É automático que venha para você o que já é teu, né? Através dessa ação de servir do coração. Eu tenho mais uma pergunta bem legal pra gente, que vai fazer a gente pensar um pouquinho também. Estamos falando das ações sociais. Seu artigo de pós-graduação, ele foi sobre arquitetura como meio de transformação social, sem ela saber que história ela seria lá na frente, no futuro. Olha como conecta o que... Quando a gente tem o espiritualidade, o espiritual, a espiritualidade dentro do nosso ser, ele se comunica com a gente. De que forma um projeto pode transformar vidas além da construção de um espaço? É a gente pensar naquela entrevista que a gente faz lá com o cliente, lá no começo, e entender que a gente precisa ser escuta nessa hora, né? O primeiro passo de um projeto é escuta. Tanto que por muitas vezes eu pensei em fazer psicologia também. Porque a gente se depara assim com, às vezes, uma casa. O marido quer dar importância para uma área, normalmente é churrasqueira, e a mulher é o closet, né? Aquela coisa assim. Ou espaço para as crianças brincarem, né? Então, pensar e ter sensibilidade de que a hora que a gente termina a obra, a gente sai de cena. E ali entra uma família, entra uma vida, entra uma rotina
que nada tem a ver conosco. E se a gente não tiver a sensibilidade ideal, perfeita, para conseguir materializar aquilo que eles precisam, de nada valeu. Porque daí tu imagina alguém entrar numa casa e olhar, nossa, mas aquilo ali ficou pequeno. Nossa, mas aquilo ali podia ter sido feito desse jeito. E saber que o resultado foi pela falta de perspicácia ali, de sensibilidade da gente lá quando a gente tentou entender o que eles precisavam, né? Então, eu acho que o arquiteto ele tem que ser extremamente sensível, extremamente solícito, né? E empático. Então, uma vez me pediram para fazer um projeto e colocar uma cor que eu não gosto muito. E é um desafio, porque eu preciso fazer ficar agradável com algo que para mim nunca vai ser agradável, né? Mas ficou bom. Eles ficaram contentes. Eu acho que é sobre isso, sim. Sim. Vamos lá. Existe alguma história de voluntariado que marcou profundamente sua vida e que você possa compartilhar? Sim. Eu acho que é a história do Eberton. E essa história foi tema de Natal num programa de uma emissora aqui da cidade. O Eberton foi alguém que eu conheci através de um grupo da Igreja Católica. E aí é legal porque, olha só, né? Um é evangélico, um é católico. Não é sobre placa, né? É Sim, sobre Deus. Isso. Nunca vai ser sobre placa, nominação, qual será. Não é sobre isso. E aí uma amiga em comum chegou para mim e disse, Ana, nós no grupo lá da igreja, a gente tá ajudando uma família e eles precisam adequar o banheiro dele, porque ele ficou tetraplégico e ele está há mais de 2 anos sem tomar um banho decente, porque a cadeira de banho não entra no banheiro. Uau! Essa história, ela é assim, ela é tão grande, ela é tão gigante, que dá outro programa. A Ana vai vir mais vezes, porque olha, é história. Mas assim, vamos resumir muito. Eu conheci a família, eu fiz um projeto, e aí, isso foi depois do primeiro projeto de voluntariado, isso foi 2011, por aí. A gente conseguiu recurso, de novo, passei o chapéu na cidade, o pessoal me chamava de Ana Teresa de Calcutá. Falei, tá ótimo, gosto dela, tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí conseguimos verba, ampliamos a casa dele. Ele só pra assim, né? Ele ficou tetraplégico porque ele estava consertando o telhado da casa dele, que tinha sido afetado pela tragédia de 2008. Ele caiu e ficou tetraplégico. Olha só. Então ele teve uma perda. Aí ele teve uma segunda perda, ele ficou com um filho, a mulher nunca o abandonou. A gente fez um projeto de uma casa muito bacana para ele. Eu e meu marido fomos lá um dia e sentamos bloco de concreto, fizemos um muro, a gente juntava pessoas, fazia mutirão, conseguimos dinheiro para mão de obra e conseguimos deixar a casa deles. Há 1 ano atrás eu acho que eu fui visitar e tá lá, do jeitinho que a gente fez. O primeiro banho ela me mandou um vídeo dizendo, olha a alegria dele. Que lindo. Com água correndo em cima do corpo dele, porque os banhos eram em cima da cama. Banho, nossa, assim. Banho de gato. E no verão, ia pra rua com a cadeira de roda e mangueira. Então essa era a forma. Mas o que aconteceu nesse projeto? Eu já era professora universitária, os meus alunos foram lá assentar piso, fazer reboco. Entendeu? Eu fiz aulas lá dentro da sala da casa do Eberton. Então foi muito além de ter um assistencialismo. E aí tudo isso me levou a fazer muitas palestras, muitos eventos, de levar a arquitetura como meio de transformação social, porque foi o que eu fiz para aquela família, né? O Eberton, a Cleonice, o Lucas. E aí, numa das aulas que eu lecionava, eu ia levar o Eberton para palestrar. Ele se dispôs a palestrar, porém, 2 semanas antes ele faleceu. Uau! A gente ficou sem a palestra dele. Infelizmente, isso é uma coisa que faltou, assim, mas que eu sei que onde ele tá, a gente pôde proporcionar tanta alegria para ele. E era muito legal, porque a gente às vezes estava lá na obra e ele ficava na cama dele
né? Ele só mexia assim a cabeça, mexia um pouquinho os braços e aí ele ficava olhando. Eu falei, gente, olha só, o mestre de obra tá olhando. Se vocês fizerem alguma coisa errada, ele corre atrás de vocês, eu dizia. Ele não ia correr, né? E aí todo mundo fazia festa com essas coisas. Então, assim, foi tão bacana. Eu tenho pessoas daquela época que eu carrego comigo até hoje e de mostrar para os alunos o quanto a gente pode fazer diferença, sabe? Sim, e outra coisa que eu sinto, a gente tá vendo aqui, uma história triste, mas que no dia a dia a Ana traz alegria, porque tem amor, né? Então a alegria dela faz ter essa empatia, mesmo que a pessoa estava ali naquela situação, né? Porque é sobre isso, alegria, todo mundo tem os seus perrengues, mas a alegria todo mundo pode ter, que é de graça. É uma decisão. É uma decisão. Ana, vamos lá. Você é mãe, esposa, profissional, voluntária. Como você consegue equilibrar isso sem perder a sua essência? Por isso que eu falei da alegria, porque quem conhece a Ana fora das câmeras, ela é muito alegre, ela é muito dinâmica. Então, como que você consegue sempre estar nesse pique? É isso que eu falei agora, é decisão. Não dá pra estar nesse pique todo o tempo se a gente não for consciente. Entende? É consciente, é intencional. Eu acho que essa é a palavra. Não dá pra equilibrar tudo. Eu acho que isso é o grande desafio. A gente quer equilibrar tudo, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer ser bom em tudo. Mas não é possível. Então a gente tem que estar sempre cheio daquilo que eu falei lá no começo, né? Cheio de bons pensamentos, cheio de... Pra quando o perrengue acontecer, ele acontece, eu fico braba também meto a boca, também fico braba, gente. Não é assim, sou essa, né, fada. Não é a Ana Teresa de Calcutá. Não. Mas a gente tem que estar munido de tudo isso para quando o perrengue vem, ter inteligência emocional, ter, né, sensatez para conseguir atravessar o deserto. Porque... existem várias passagens, mas assim, eu sempre falo, não há mal que sempre dure, nem o bem que nunca cabe. Nunca vai ser bom sempre, 100%. Mas também não vai ser mal sempre, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a noite é longa, às vezes a noite é um mês, às vezes, né? Mas eu acho que é sobre isso. E é decidir. Eu decido todos os dias quando eu abro os meus olhos que aquele vai ser o melhor dia da minha vida, que eu vou fazer o meu melhor, que nada vai me tirar do prumo, mas tira. Mas eu preciso estar decidida com isso ali de manhã, para que o dia aconteça, né, da melhor forma possível. Sim, até porque, né, gente, a gente é conexões. E quanto mais alegria a gente tem, quanto mais consciência, mais pessoas assim a gente vai atrair para nós. Eu não tenho dúvida. Né? Eu também não tenho dúvida nenhuma. Olha, dificilmente eu sou atravessada por uma pessoa do mal. E a gente, quando é atravessada, a gente já tá tão bem, assim, não sou plena, né, gente? Não, mas a gente já tá um pouco mais preparado, porque não é o que ela faz, é o que eu faço com o que ela faz comigo. Isso. Então, assim, a pessoa... Tem dia que se me falar assim, nossa, como tu tá feia hoje, eu desabo, né? Não tem? Mas tem dia que, a partir do momento que a gente sabe quem a gente é, a nossa identidade, né? Isso. E eu não falo daquele documento verde, eu falo da nossa identidade nesse mundo. Isso. No meu caso, é a minha identidade realmente em Deus. Eu sei que eu sou filha amada de Deus. Eu sei que eu sou uma centelha divina, eu sei que eu sou algo que veio pra cá pra dar certo. Então, quando eu sei disso, todo o resto fica mais fácil. Não falaram pra gente que não ia ser, né, que não ia ter dores. Falaram que iam estar conosco. Isso. Sempre. É sobre isso. É isso mesmo. Vamos lá agora, gente. Ai. Vamos chacoalhar aí as mãos pra cima que todo mundo vai se emocionar. A Ana agora vai fazer nós nos emocionar. De verdade. Houve um momento da sua vida muito emocionante quando a sua filha disse:
Eu quero fazer as coisas certas como você faz. O que você sentiu ao ouvir isso? É muito legal, mas eu vou contar um pouquinho só de como isso aconteceu. Eu e a Maria é uma filha mais tardia, né? Eu tenho um filho de 28, um que vai fazer 25 e a Maria tem 10. Então, quando o do meio tinha 15, a Maria nasceu. E foi um susto pra gente, assim, porque a gente já não tava mais esperando, a gente já não, né, não tinha... Deus planejou e a gente acatou, foi assim. E veio uma menina, uma princesa, que me ensina todos os dias alguma coisa. E a gente tem o hábito de conversar muito. Eu e a Maria, a gente conversa muito. Então, se eu tô levando ela pra escola, a gente conversa, a gente canta, a gente faz oração, a gente faz uma série de coisas no carro. E um desses dias, a gente estava conversando sobre comportamento, sobre o que quer ser quando crescer, aquela coisa. E eu perguntei para ela assim, filha, o que tem na mãe que você gosta, que você, né, vai querer levar para sua vida quando você crescer? E ela falou isso. Eu quero fazer as coisas certas como você faz. E aquilo mexeu comigo, assim, porque... por mais que a gente ensine os nossos filhos, olha, faz isso porque isso é o certo, faz isso, é o exemplo que faz, não é o falar. Porque se fosse falar, era fácil, né? Tudo que a gente falasse teria resultado. Isso. Mas às vezes a gente passa anos falando e eles continuam ainda fazendo, né, de um outro jeito. Mas quando tu faz e a pessoa vê que tu é daquele jeito, e aí ela falou, não, porque eu vejo você fazendo as coisas certas. E aí eu disse, é o exemplo. Então, essa é uma das coisas que me faz continuar tendo ética, continuar não cometendo, pelo menos conscientemente, né, nenhum pecado, nada de errado. E aí as pessoas às vezes pensam assim, mas eu não mato, eu não roubo, não faço nada de grave. Mas às vezes, uma palavra torcida, né? Às vezes a pessoa chega pra ti e fala alguma coisa, tipo num tom rude. E aí tu já devolve no tom rude, mas tu não sabe o que essa pessoa tá passando pra tá falando contigo daquele jeito, né? E a Maria tem visto isso em mim. Uma vez, no voluntariado, eu tinha uma menina que teve filhos gêmeos e ela tinha 15 anos. E aí a gente foi, eu e o meu filho do meio, Guilherme, fomos levar doação nessa casa. E aí a menina tava deitada na cama, uma tia tava com uma criança no colo, a outra tia tava com a outra criança no colo, e tava assim, era uma novidade para todo mundo, 15 anos, né? Eram 3 crianças naquele quarto, né? E aí eu dei as doações e tal, e ela não deu muita bola, assim, ela não expressou nenhum sentimento, não me abraçou, ai, muito obrigada e tal. Inclusive eu acho que eram um casal, e veio 2 roupinhas rosa, eu não lembro que ela falou assim, mas uma não vai servir, ela ainda falou. E aí a gente foi descendo as escadarias, era lá na Velha, no Concórdia. E era escadaria assim, tipo 100 degraus para descer. E a gente foi descendo as escadarias e meu filho falou assim, mãe, eu não sei por que tu continua fazendo isso. Porque ela não te agradeceu, ela não te abraçou. Eu falei, meu filho, eu acho que ele tinha 12. Tu já te imaginou daqui a 3 anos com 2 filhos dentro de casa? Essa menina não sabe nem o que tá passando na cabeça dela. A estrutura... Ela não tem condição de me agradecer. E voluntariado, doação, é sobre mim, não é sobre ela. Se ela quiser tocar fogo naquilo tudo que eu dei pra ela, é dela, não é comigo. Ele falou, eu não te entendo. Eu falei, tá tudo certo, vamos seguir fazendo. E muitas vezes eu fui questionada por trabalhos voluntários que eu fiz, que as pessoas não reconhecem. Porque eu fiz outros assim, né? A gente falou da ONG São Roque, mas a gente já construiu a equipe, já construiu casa para uma mulher que adotava filhos de prostitutas. Ela acolhia essas crianças e ela tinha 14, 16 crianças em casa. E a gente construiu uma casa com 4 quartos, com banheiros, com tudo para ela. Entre outras coisas que a gente vem fazendo. Não é sobre eles, é sobre mim. Porque, na verdade, né, Ana, a gente tem que perceber o que a gente está fazendo no planeta Terra. Isso.
né? Eu tô no planeta Terra fazendo o quê? Com a oportunidade que Deus me deu. Isso mesmo, com tudo que a gente já ganhou, né? É. E é individual, sabe, Jana? É. É individual. A nossa história, a nossa trajetória é individual. É muito. A gente tem o marido, a gente tem os filhos, a gente tem os pais, a gente tem os irmãos, mas é individual. Isso. Eu não dependo de ninguém para agir como eu ajo. A decisão que eu tenho lá quando eu acordo de ser feliz todos os dias, ela é minha. Ela não pode estar apoiada numa outra pessoa. Eu não posso depender do que o outro vai fazer para mim para eu estar bem. Claro que afeta, óbvio que afeta, porque a gente é um ser social. Mas quando eu começo a botar as minhas expectativas em cima do outro, as minhas necessidades em cima do que o outro vai fazer comigo, eu tô fadada a ser triste. Isso. Porque o outro, ele também tem as mazelas dele. E nem sempre ele vai estar pensando como eu, de querer fazer o outro feliz. E assim então, é individual, sabe? Vamos lá. Na sua opinião, qual é o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos e para as pessoas que convivem conosco? Então, não é simples essa resposta. Né? A gente pode, define uma palavra, qual é o legado? Sei lá, ética, né? Mas não é assim, né? Eu acho que é mostrar com o exemplo. Primeira coisa é mostrar com o exemplo que a gente pode passar essa jornada aqui de uma maneira bacana. Mais leve, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Nos últimos dias, principalmente, de que o quanto vale a gente querer mais, né? Às vezes tá lá no mato com umas galinhas, seria mais fácil, né? Mas a gente também vive numa sociedade, a gente tem os padrões que a gente se acostumou, mas eu acho que legado é isso, é pensar sempre que as tuas ações, que as tuas palavras, que as tuas atitudes, elas refletem diretamente no outro. Então é aquela coisa mesmo da empatia, de entender, se eu fizer isso, né, como é que vai ser o reflexo no outro? Eu preciso fazer isso? O que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero para minha vida? Né? Então, se eu quero uma vida de paz, se eu quero daqui a pouco lá ter meu sítio, se eu quero, né, tá mais tranquila, o que eu vou fazer agora? E eu tenho feito esse exercício assim, o que me aproxima e o que me afasta dos meus objetivos. Então, eu acho que é isso, eu acho que é pensar. E não dá para pensar sempre, a gente às vezes age assim, porque a distância entre a língua e o cérebro é muito pequena, né? Então às vezes não dá tempo de o que tu vai falar, já não pensou, foi. Mas que a gente precisa realmente pensar sobre o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai colocar para dentro da gente de informação, né? De tudo assim, de sentimento, o que eu quero. Eu acho que é isso. É muito legal, né? E a Ana falando sobre a gente falando sobre deixar um legado, né? Eu acho que é muito legal quando a gente sabe o que a gente quer também. Né? Porque a gente fala muito da espiritualidade, a gente está sempre buscando. Muitas pessoas não sabem nem o que estão buscando. Se tu não sabe onde tu quer chegar, qualquer caminho serve, né? A Alice já falava isso. Então, e às vezes a gente não sabe exatamente, porque essa busca também ela é uma busca contínua, né? Ela não é um ponto final lá, não. E a gente não é A e B, uma linha reta, né? A gente às vezes muda a rota, GPS, né? Eu calculo a rota toda hora. Então, também estar aberto para isso. É também entender. Eu, assim, de verdade, eu não sei como é que vai ser quando isso aqui acabar. A gente não sabe, né? Mas eu quero que, se a gente puder sentar e bater um papo com Deus, sei lá, e olhar para trás e foi legal aquilo que tu fez. Olha lá quanta gente tu impactou. E às vezes a gente não sabe quanta gente a gente impacta. Eu tenho tantos relatos de pessoas que chegaram para mim assim, ó, há alguns anos atrás tu falou essa frase para mim. E isso mudou a minha vida. E eu disse, nossa, sério, eu esses dias encontrei uma estagiária, que foi minha estagiária, faz, sei lá, 15 anos, e ela disse assim, Ana, naquele dia que tu me deu o estágio, eu não tinha dinheiro para comer. Ai, que legal. E
tu me recebeu, tu não sabia quem eu era, o meu nome, porque era para fazer um evento temporário para mim. E eu falei, gente, que legal, sabe? Que massa. Sim. Então, a gente fazer a diferença na vida das pessoas, de alguma maneira. Boa. É isso, boa. Para quem está assistindo e se sente que ainda não encontrou o seu propósito, que mensagem você gostaria de deixar? Eu acho que se alimente de coisas boas e aprenda a escutar o seu coração. Sentir. Eu acho que é isso. E às vezes pode ser meio as pessoas que escutam, né, muito blá blá blá, mas aquela coisa de intuição, sexto sentido, é isso, é coração. E aí quando a gente se permite, né, se permite ouvir a voz do universo, a voz de Deus, a voz dos anjos, aí cada um escolhe, né, qual é a sua voz, mas a gente sempre tem a escolha de qual que a gente vai escutar. Né? Tem aquela história dos dois lobinhos, sei lá, dos dois leões dentro da gente, e tem o bom e o ruim. Eu sempre prefiro escutar o bom, né? Mas para eu escutar o bom, eu tenho que ter coisas boas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é passar os seus dias tentando fazer o seu melhor, se escutar, não precisar ser validado pelos outros. Tentar buscar a sua identidade, tentar buscar o que te faz bem, né? Porque se o que te faz bem não faz mal ao outro, tá ótimo, né? Já tá ótimo. Vamos lá, para a gente fechar esse bloco, porque a Ana vai vir muitas vezes aqui, a gente tem muito assunto para bater papo mesmo, porque ela tem uma história, como eu falei, a gente viu um pouquinho só da história da Ana. Tem muito assunto para a gente conversar. Ela também participou de um livro do Mulheres de Impacto, um devocional. Um devocional. Então ela vai vir mais vezes, podem esperar. Mas eu quero que ela deixe uma mensagem para você, Ana. Construir uma casa construir uma vida Qual é a diferença? Para você, qual é o sentimento? Eu acho que está conectado. Eu não tem como desassociar, porque a vida ela acontece dentro de uma casa, dentro de um edifício, dentro de uma construção. Então, não tem como a gente desassociar essas coisas, mas construir uma casa é materializar o sonho de alguém. Ou uma indústria, ou num comércio, mas é materializar o sonho de alguém. Alguém sonhou em ter uma família, alguém sonhou em ter um comércio, alguém sonhou em prosperar, em ter uma indústria, em dar emprego. Então, é materializar o sonho de alguém. Isso é formidável, a gente saber que a gente pode fazer isso. E construir a vida é isso, é viver de forma que aquilo que eu faça não cause nenhum prejuízo ao outro. Eu acho que essa é um resumo, sim, de tudo isso. Que lindo! Gente, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá! Tchau. Obrigada, Jana. Imagina. Foi muito bom.